Essa é a verdade. Mas essa também é a verdade de fato. E essa também é a verdade, sem dúvida. Parece que a verdade depende do seu ponto de vista. Que surpresa. Esse vídeo aqui tá meio certo, ou melhor, ele fala sobre metade da verdade. O universo se expressa de duas formas diferentes, a objetiva e a subjetiva. Ou seja, todas as verdades possíveis são verdades objetivas ou verdades subjetivas. E uma das coisas mais importantes na nossa vida é saber o que é subjetivo e o que é objetivo. Por exemplo, eu tenho 1,84 m, então uma pessoa de 1,70 m é baixa para mim. Essa é a minha verdade subjetiva. Mas para uma pessoa de 1,50 m, essa pessoa que tem 1,70 m é alta. Essa é a verdade subjetiva para ela. Ambas são verdades e ambas podem coexistir. Ele ser baixo para mim, porém ser alto para outra pessoa. Mas o fato de ele ter 1,70 m é uma verdade objetiva, ou seja, não depende de quem olha para ele. Se eu olhar, eu vou ver que ele tem 1,70 m. Se a outra pessoa olhar, ela vai ver que ele tem 1,70 m. Ele continua do mesmo tamanho. Não importa o ponto de vista. E outra verdade objetiva não pode coexistir. Mesmo se você olhar a pessoa de longe e ela estiver lá pequenininha, ela vai continuar tendo 1,70 m de altura. Mas por que falar sobre isso é importante? Primeiro, porque a gente saber ler a linguagem do universo é importantíssimo. Segundo, porque isso se aplica no nosso dia o tempo inteiro. E inclusive é a causa de milhões de brigas mundo afora. Vou te dar um exemplo. Meritocracia. A meritocracia é uma verdade subjetiva que as pessoas tratam como se fosse uma verdade objetiva. Ou seja, as pessoas falam que se você se esforçar, você vai vencer na vida e ser rico, que é o que elas consideram vencer na vida. Só que isso não funciona para todo mundo. Se você for de classe média para cima, pode ser uma verdade muito poderosa. Se você se esforçar, você vai alcançar seus objetivos. Show! Mas se você vem de baixo, é quase certo de que você vai se esforçar e não ficar rico. Apenas uma pequena porcentagem fica rico. Ou seja, meritocracia é uma verdade subjetiva. Ela funciona dependendo do ponto de vista. Se duas pessoas na mesma posição social estão disputando, a que mais se esforça provavelmente vai vencer. Isso é verdade, mas não dá para aplicar a todas as pessoas do mundo. A verdade objetiva seria: se você se esforçar, é melhor do que você não se esforçar, porque isso se aplica a todos. E dizer isso não vai jogar ninguém para uma ilusão de que eles vão conseguir com certeza. E pior ainda, a pessoa fica na culpa pensando que se você não conseguiu, é porque você não se esforçou o suficiente. Mas o contrário também acontece. Uma verdade objetiva ser tratada como subjetiva. Por exemplo, todo mundo tem que fazer exercício e comer frutas e vegetais. Todo ser humano. Mas tem gente que acha que é uma cultura ou um estilo de vida de quem é fitness, não uma lei biológica do Homo sapiens. Então a pessoa que acha que essas coisas é só para quem é fitness e não uma regra, uma lei universal entre os Homo sapiens, vai achar que aquilo ali não é para ele também. Essa verdade é basicamente o que a gente descobre com a ciência. Toda a ciência é para descobrir quais são as verdades objetivas do universo para que a gente possa aplicar essas leis na nossa vida. Então, achar que ciência se aplica só para quem quiser ou só para quem acredita e não é uma lei universal, você vai acabar acreditando numa mentira. Enfim, existem vários exemplos de como a confusão entre o que é objetivo e subjetivo pode influenciar negativamente na nossa vida. E eu não vejo muita gente falando disso, mas vejo muita gente brigando por isso. E pior, as pessoas ficam numa angústia interminável simplesmente porque não sabem que tem verdades que precisam de pontos de vista para existirem e existem verdades que não podem ter outro ponto de vista, senão não é a verdade. O universo tem essas duas formas de se expressar. Eu espero que você encontre o equilíbrio entre essas duas e, principalmente,
Saiba quando é uma e quando é outra, porque não saber vai fazer você ficar perdido na sua vida e perdido na sua jornada e provavelmente vivendo numa mentira. Me siga para mais conteúdos como esse, certo? Paz.